Então, boa noite para todos. Vocês estão nos ouvindo bem? Parece que está um pouco alto o volume, né? Mas vamos deixar dentro do padrão. Tivemos um dia abençoado, a noite toda chovendo. Vocês que estão aí fora, em outras partes de nosso país, saiba que choveu por toda a noite e uma boa parte do nosso dia. E a temperatura andou ao redor dos 20 graus. Quer dizer, uma temperatura boa, né? Razoável. E nós estamos, mais uma vez, viemos à casa de Deus e eu creio que Deus tem algo para nos falar essa noite. Sempre quando se vem, deva vir de todo o coração. Não por um hábito, como falamos pela manhã, mas vir de todo o coração para pedindo a Deus que fale. Quando os discípulos que caminharam com Jesus ali no caminho de Emaús, depois um disse ao outro: porventura não ardiam os nossos corações enquanto ele nos falava pelo caminho? Que Deus faça a mesma coisa hoje. Fiquemos de pé. Vamos orar. Pai, Tu és o nosso Deus. Tu és a nossa rocha. Tu és a nossa esperança. Tu és o nosso tesouro, a nossa força. Tu és tudo o que temos, Pai. Queremos Te agradecer pela Tua bondade, pelas Tuas misericórdias e queremos lhe rogar, ponha os nossos pés no caminho de toda a verdade dentro de Tua perfeita vontade. Cada um aqui, cada uma, que possa estar alinhado contigo, que o Senhor nos discipline, nos corrija, mas não nos deixe andar errados. Pai, fale conosco. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Aliás, estou mandando sentar antes de ler a Bíblia, mas está bem. Eu quero lembrar a vocês, pedir oração. Pelo que eu saiba, o pastor Daniel, pastor Edival, e creio que o pastor Estevão vai acompanhar em algum pedaço da estrada, eles estarão indo para a África. Estarão indo para a África para levar este evangelho, essa mensagem, a lugares que ainda não chegou, né? Pastor Daniel está indo para Cabo Verde, para Santo Tomé e Príncipe. Temos ali programa de rádio. Também irá a Cabo Verde e, por fim, a Guiné-Bissau. Então eu quero pedir que vocês orem. Cubra ele para que ele esteja protegido, a todos esses irmãos que vão, né? E que Deus possa usá-los como seu instrumento ali do outro lado. Vocês recordam que a última vez que ele foi, ele sofreu de um vírus, né? Eu não sei, uma doença, e sofreu o ano passado bastante. E peça a Deus que o guarde, não só a pessoa dele, mas que ele possa executar a vontade de Deus junto àqueles irmãos. Vamos manter esses homens em nossas orações. Agora, eu quero ler as Escrituras, vou pedir ficarem de pé de novo.
é em 1 Timóteo, capítulo 1. Vamos começar com o verso 3. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Paulo orientando a Timóteo que ele ensinasse os irmãos a serem fiéis naquilo que havia aprendido. E olha bem, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, quer dizer que existe fé fingida, do qual, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas. Podeis assentar? Eu peço que vocês nos deem toda a atenção para que Deus possa plantar esta semente no teu coração. Então, a reverência, a atenção, não é certo? Eu dou esse título para essa palavra da noite. Qual é o teu alvo principal como cristão? Todo mundo tem que ter o seu objetivo, um alvo prioritário, principal. E qual é o teu alvo principal como cristão? Eu poderia perguntar aqui a cada irmão, perguntar a alguma irmã, você poderia me dizer qual é o teu alvo principal. Eu espero que estes alvos, eles têm que estar bem limpos, bem claros, bem à mostra de uma maneira bem clara, para que cada um possa perseguir e alcançar, chegar a este objetivo, a este alvo, né? Eu sei que podemos perder muito tempo, ou até mesmo todo o tempo, em questões que não ajudam, não edifica, não traz mais de Deus na vida. Se pode perder muito tempo em conjecturas bíblicas, envolvidos em mistérios, em coisas que, na verdade, só edifica o intelecto, não edifica a vida espiritual. Não traz benefício para a vida prática espiritual. Então se perde muito tempo. E pessoas boas, excelentes, pastores também, pessoas entram em discussões, em pelejas com outros, tentando convencê-los e mostrar que ele sabe, que ele tem mais do que você, mais do que aquele outro, e vira só problema. Certa vez, estudando o livro A Vida dos Heróis da Fé, eu não lembro qual deles, mas eu sei que havia um pregador muito bem sucedido, creio que ele era cego de um olho, mas ele era um instrumento muito usado na mão de Deus. E naquele tempo se viajava a cavalo.
E ele chegou em uma cidade para anunciar a Cristo. E naquela cidade ele encontrou um certo espertalhão que conhecia um pouco da Bíblia e tinha muita eloquência. Era um tipo de um filósofo bíblico. Tinha suas teorias, suas conjecturas, e esse pregador começou a discutir com ele. Ao invés de fazer o seu trabalho. E aquilo levou dias e foi indo, e ele nunca pôde convencer aquele homem de nada. Mas ele percebeu que aquela presença de Deus dentro dele estava apagando, estava sendo sufocado por aquelas discussões, a tal ponto que ele já não era aquilo como ele entrou, ele estava, vamos dizer, como cristão, arrasado. Porque um cristão, ele sente, quando ele entristece, o Espírito de Deus. E aquelas discussões levou ele a sentir essa tristeza, tinha entristecido a Deus. Então ele simplesmente se retirou da cidade, não fez trabalho nenhum, não pôde conseguir nada. E você vai entender, como diz o irmão Brana, que o diabo, ninguém ganha dele nenhuma briga de boca, nenhuma discussão. Como que fala? Ele usa o termo sofismo, né? É uma coisa assim. Então aquele irmão saiu da cidade, foi embora, triste. Ele havia perdido a unção, ele havia perdido aquela alegria, ele havia perdido aquele afã por Deus. E então ele saiu da cidade desse jeito e foi pela estrada, foi, até que ele analisou a situação dele. Ele caiu em si. Ele desviou o seu cavalo para dentro da mata, amarrou o seu cavalo ali em um lugar, deu corda para que ele pastasse alguma coisa, e ele foi orar. Foi buscar a Deus, foi pedir a Deus que lhe restituísse aquela presença, restituísse aquela alegria da salvação, lhe restituísse aquilo que ele tinha perdido. Então vocês observam que se perde tempo discutindo coisas que, como disse Paulo, tudo me é lícito. Quer discutir? Pode, mas não edifica. Então, antes de qualquer coisa que você queira fazer, irmão, irmã, você tem que fazer uma perguntinha para ti. Esta conversação me edifica? Esta visita vai me ajudar? Vai edificar? Ou serei eu uma bênção para esta visita? Para este lar? Devemos sempre estar preocupados, buscando a edificação espiritual. Agora, as Escrituras nos diz que depois de uma ou duas admoestações, você tem que evitar, não entrar em discussões. Adverte uma vez, avisa uma, duas vezes, depois é melhor falar do tempo, do calor, da chuva, de algum trabalho, do que entrar naquele ponto, naquele assunto que você sabe o que dá. Mas às vezes não é só com o irmão que pensa diferente da gente. Acontece entre os casais, perde muito tempo e não chega a lugar nenhum em suas pelejas.
não é certo? Então, irmãos, e disse Paulo que as discussões, elas mais produzem escândalos para os que ouvem do que edificação. Mais produz escândalos. Eu recordo do irmão Grimm, quando se falava desses partidos de grupelhos dentro da mensagem, fazendo barulho, olha, o velho ficava nervoso. Se há uma coisa que tirava ele do sério, era entrar nisso. Por quê? Falar, lembrar a ele esses grupos. Eu creio assim, eu creio assim, eu creio, vejo assim, eu vejo assim. Porque, como ele disse, é o que mais causa escândalo dentro da mensagem. Esses ismos, esses grupos. Eu não quero saber, irmãos, vamos conversar um pouco essa noite. Eu creio assim. Fica então com essa tua forma para lá. Fique para lá. Quer fazer da sua igreja um laboratório de experiências? Faça. A minha não, eu não quero. Eu não quero. E o que? É só blá, blá, blá. E quando esses pontos de vista surgem, parece que vai incendiar tudo. Mas você observa, não tem duração. Daqui uns tempos só fica cinza e alguns estragados. Porque quando alguém pega uma interpretação errada, uma doutrina errada, aquilo é uma mancha naquele ministério, na fé daquela pessoa, é uma mancha. E vocês que lavam roupa sabem que existem manchas que não saem, são nódoas. Por mais que a pessoa volta um pouco, mas é difícil alguém voltar totalmente. E quando alguém toca naquilo, eu estava errado, mas não tão errado assim. Ora, não tão errado. Então, queridos, nunca se meta nisto. Vamos falar sobre qual é o teu alvo, qual é o teu ponto principal como cristão, o que é que você quer. Então, são coisas que você tem que pôr dentro do teu coração agora. Entende? Olhe para... Porque quando se olha para a vida dos grandes homens de Deus, Pedro, Paulo, o irmão Brana e tantos homens mais, vocês podem observar, qualquer homem de Deus, eles não se prenderam a discussões teológicas, eles não se prenderam a essas coisas. E eu estou falando nessa noite justamente para você assentar isto como um ponto para que você possa viver. Não entre, o irmão Brana diz, Deus não discute e nem os seus filhos. E o evangelho não foi feito para discutir, mas para viver, para se viver. E o profeta ainda nos diz que a semente errada, ela sempre está perseguindo o verdadeiro. Ela persegue
Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 12, vocês vão encontrar Paulo dizendo: eu fui informado pelos da família de Cloé que entre vós há divisões. Eu sou de Paulo, um diz eu sou de Paulo, quer dizer, é o meu pregador preferencial. Eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, e um outro lá, entre aspas, né? Eu sou de Cristo. Era um espírito político. Aí Paulo pergunta: foi Paulo batizado? Foi vocês batizados em nome de Paulo? Foi Paulo que morreu na cruz? Quer dizer que aquele que morreu na cruz é o nome dele que se usa no batismo. E se alguém que ainda não foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, então seja batizado em nome daquele que morreu pelos teus pecados para te salvar. Deus não discute e nem seus filhos. Agora, o diabo sempre vai procurar levar as pessoas para uma luta teológica. Mas eu quero dizer, isso não é importante. Você me pergunta: irmão Febrônio, o que é importante? Irmãos, irmã, o importante é ser um filho, uma filha de Deus. Isto é o que é importante. Você acha que Deus vai deixar fora do seu programa algum dos seus filhos? Então o importante é ser um filho de Deus, uma filha de Deus. Ah, você não crê nisso, você não é virginessa, você está perdido, você não vai no rapto, ou isso, aquilo. Irmão, se eu sou um filho, eu já estou no arrebatamento. Agora, se manter como filho, não é certo? Porque todas estas coisas, discussões e diferenças, só causa tristeza, causa separação de família, esposo com esposa, pais e filhos e irmãos, só traz contendas, inimizades e julgamentos, traz tudo que entristece a Deus. Agora, irmãos, qual deva ser o nosso objetivo? Eu penso que o nosso objetivo, eu vou citar alguns objetivos. Qual era o objetivo principal do irmão Branham? Como pregador, como evangelista bem-sucedido, como um homem que poderia ter feito a maior denominação do mundo, usado aqueles dons para se exaltar. Vocês sabem, né? Mas o que é que nos diz ele? Nem por um minuto, eu gosto disso, trago uma mensagem às pessoas para que me sigam. Olha bem, ponha no teu coração. Disse o profeta, o mensageiro: nem por um minuto trago uma mensagem para as pessoas para que me sigam. Ou una-se à minha igreja, ou comece alguma confraternização ou organização. Quer dizer, nunca perdi um minuto pensando nisso. Nunca fiz isto e não o farei agora. Não tenho nenhum interesse nessas coisas. Tenho sim, todavia, interesse pelas coisas de Deus e pelas pessoas. E se eu conseguir fazer tão somente uma coisa,
Se eu conseguir fazer tão somente uma coisa, que coisa é essa, irmão Branham? Estarei satisfeito. Essa é ver um verdadeiro relacionamento espiritual estabelecido entre Deus e os homens. Quer dizer, qual é o teu objetivo, irmão Branham? É pregar o evangelho, é fazer uma religião? É trazer o povo aos teus pés? Não. Ele disse, estarei satisfeito se eu conseguir uma coisa, e essa é ver um verdadeiro relacionamento. Digam, relacionamento. Vamos? Relacionamento espiritual. O que quer dizer o relacionamento? Você já viu aquele casal, quando você vê um, vê o outro, tem aquela intimidade? É como a gente faz assim, ó. É isso aqui, ó. É um só. Tem um relacionamento maravilhoso. E mantém este relacionamento. Que tal se o cristão não desfrutar de um relacionamento com seu Deus, com seu Pai? Há muitos filhos que não têm relacionamento com sua mãe, com seu pai. Parece que é o estranho. Às vezes eles se portam dentro de casa como se fossem hóspedes. Mas aquela liberdade, aquela aproximação, não tem. Nunca beija o pai ou a mãe, nunca abraça, nunca diz, eu te amo. É aquela coisa fria, distante. Que tipo de família é essa? Que tipo de vida é essa? Que tipo de cristão é esse que não tem um relacionamento? Quando chega a Deus, a coisa mais gostosa é meu pai. Meu pai, tu és meu pai. Eu não sei para onde eu vou sem ti. Não consigo viver sem o Senhor. Você ter aquele relacionamento, aquela confiança, aquela aproximação. Essa é ver um verdadeiro relacionamento espiritual estabelecido entre Deus e os homens, donde os homens tornem-se novas criaturas em Cristo, cheias do Espírito e vivam de acordo com sua palavra. Eu queria convidar, rogar e advertir todos a ouvirem sua voz nesta ocasião, e a Ele completamente renderem suas vidas do mesmo modo que confio em meu coração. Me entreguei completamente a Ele. Certa vez, quando o irmão Branham estava caçando, e ele foi surpreendido pela tempestade, e aí ele sabia que a tempestade ia vir, e ali em meio do mato foi surpreendido pela tempestade de neve. E a neve cai rapidamente de uma maneira tão densa que você já perde o teu caminho. E ele disse, eu vou para o acampamento. Começou a correr para o acampamento e ouviu a voz que disse, pare. Volte para onde você estava. Ele pensou que era qualquer coisa, tentou de novo a voz. Falou com ele. E ele disse, eu conhecia bem essa voz para mim não obedecê-la. Ele voltou, comeu um sanduíche ali
e pensou: eu já não posso mais encontrar o meu caminho. Naquela hora Deus lhe disse: diga à tempestade e ela vai te obedecer. E ele então disse: tempestade, volte para onde você estava. E que o sol brilhe durante uns 3 dias. E em um dado momento, aquilo desapareceu. Ele disse que viu pela visão, em uma visão, algo empurrando aquela tempestade e levou embora. Quando ele viu, ele estava chorando diante da presença de Deus ali, e suas lágrimas caindo nas folhas. E nisso, a voz de Deus disse: você quer caminhar comigo, passear comigo? Ele disse: ó Senhor, é um grande privilégio. Olha a intimidade. E ele foi andando, caminhando. Em um dado momento, ele viu 3 veados, a mãe com mais 2, os 2 filhotes, grandes. E ele era rápido no tiro. Ele disse: eu poderia pegar os 3. Eu poderia pegar os 3. Daí ele lembrou da promessa que antes ele caçava para levar carne para fulano, para Beltrano, pessoas que não caçavam, né? Mas pedia para ele. E um dia ele fez um juramento, aliás, uma promessa a Deus, que ele não faria mais isto. E aqueles veados vieram tão próximo dele a ponto que ele disse que podia lamber na mão dele. Estavam tão juntos, né? E ele dizia para a veada, a mãe: mãe, pega teus filhos, vão embora. Eu amo a floresta. A presença de Deus, ela tira o temor. Ela tira aquele temor. E nisso, ele ouviu a voz de Deus que lhe disse: você lembra das tuas promessas? Eu também lembro das minhas. Não te deixarei, não te abandonarei. O que é ter uma intimidade com Deus? E isso, irmãos, é o que Deus quer. Certa vez pregamos aqui uma mensagem intitulada: maior é o que Deus quer fazer em você do que através de você. O que o pai que deseja, vamos dizer, do filho, da filha? Trabalho, trabalho, trabalho. Ora, qualquer um pode fazer um trabalho, paga a pessoa ali fora. O que é que os pais desejam? É aquele relacionamento, aquela aproximação. Vocês já viram como é tão bom aquele beijo voluntário? Você não está pedindo, a filha chega e poc. O filho chega e poc. Entende? Não é aquele beijo choramingado, aquele abraço choramingado. Me abraça, minha filha, me abraça, meu filho. Não, mas aquela coisa espontânea. É algo tão bom, eu gosto. Eu gosto. E você gosta ou não? Você gosta, irmã Tânia? Tá bom, então. Então, vejamos, irmãos, o relacionamento com Deus. E devemos manter este relacionamento. Adão e Eva perderam porque deixou o pecado entrar. Mas vamos, conserva Deus em sua vida. E se há alguma coisa que não convém você estar ventilando, carregando, faça como Paulo disse, deixando as coisas que para trás ficam. Se uma pessoa, tudo que pega, carrega, leva em seu coração,
leva em sua vida, leva essas lembranças negativas, é como alguém que sai com uma corrente, e a cada problema, mais um elo, mais um elo. Daqui um pouco não pode mais andar, porque o rabo está pesado demais. Então Paulo disse, corta essas coisas que te atrapalham, seja amizade errada, seja o que for. Então é o que Paulo está dizendo a Timóteo, que advertir algumas pessoas para que não ensine outra doutrina. Olha o fim do mandamento. É um coração puro, é o que falamos em nossa leitura, ter um coração puro, uma boa consciência. Se alguma coisa está pingando ali na tua consciência, igual uma goteira, te incomodando, pare. Será que você não tem que acertar isso? Dar uma marcha ré? Pedir desculpa, pedir perdão? Restituir aquilo que você pegou e às vezes nem está lembrando, mas lá de vez em quando lembra. Ter uma boa consciência. E Paulo nos diz, e uma fé não fingida. Ter uma fé não fingida. E outra coisa ainda prática que podemos ver, Tiago diz assim, capítulo 1, verso 27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos, vamos dizer, os necessitados. É algo que parece que muita gente esqueceu, né? Não volta, não dá atenção para aquele que está em necessidade. Às vezes há coisas perdendo dentro de casa, enquanto falta em outros lares. E disse Tiago, a religião pura e sem mancha para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. E se proteger, se guardar da corrupção do mundo. Mas eu volto a perguntar, qual é a teu principal alvo, objetivo como um cristão, como uma cristã? Eu vou citar mais alguns agora. Jesus nos disse em São Mateus 6,33, que esse deva ser o principal alvo. Buscai a Deus em primeiro lugar. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É um desafio para a fé. Por Deus em primeiro lugar, priorizar a Deus. Começa o dia como? Estou com pressa, já estou atrasado. Levante um pouquinho antes. Nem que seja uma oração curta, mas Senhor, eu te agradeço pelo repouso, pelo descanso. E peço que o Senhor guie meus passos. E guie os passos de todos do teu povo, em seus trabalhos, em suas negociações. Não deixe com que perca. Por Deus em primeiro lugar. Pensai nas coisas que são de cima, diz a Bíblia, e não nas que são da terra.
Então, priorizar a Deus. Eu estou priorizando o meu trabalho, eu quero um bom emprego, eu quero um bom estudo, eu quero isso, eu quero aquilo. Está bem. Mas lembre-se, Deus tem que estar em primeiro. Este primeiro lugar é idolatria. Idolatria não é somente ajoelhar o pé de uma imagem, de uma estátua. Idolatria é tudo que você põe antes de Deus, seja a esposa, seja os filhos. Seja os filhos. Seja o trabalho, ou mesmo a saúde. Deus, ele tem que ocupar o primeiro lugar. Esse deve ser o objetivo principal. O segundo, como falamos, ter aquele relacionamento pessoal com Deus. Ter aquele relacionamento pessoal. Terceira coisa, prosseguir para o alvo. Prosseguir para o alvo. Eu já disse, antes de pôr a mão naquele alvo, primeiro põe o coração nele. Põe o teu coração primeiro ali. Prossiga para o alvo. Não deixe nada te desviar, nada chamar a tua atenção, nada te afastar ou te fazer parar. Prossiga para o alvo como um torpedo. Prossegue para aquele alvo, atingir aquele navio. Então, essa é a meta final. Chegar ali e dizer, Senhor, cheguei pela tua graça. Depois que chegar aí não vai ter mais cuidado, lá não há tentação, lá não há perturbação. Olha, irmãos, cheguei. Isso é o que você tem que ter em seu coração. 1000 cai à direita, 10.000 cai à esquerda, mas eu não cairei. E eu vou para o alvo. Se meu pai não quer, se minha esposa não quer, se meu marido não quer, se meus amigos não querem, eu já decidi. E não interessa como você chega lá nesse alvo. Uns parece que chega tão bem, andando, assoviando, cantando, né? Outros chegam cansado. Outros vão chegar de arrasto, gatinhando. Outros caminhando de joelho. Irmãos, o importante é chegar. O importante é chegar lá. E quando chegar lá, você vai dizer, cheguei, graças a Deus. Ai, irmão Febrônio, cheguei. Eu também quero dizer, eu também cheguei. Vocês já pensaram quantos queridos já temos ali nos esperando? Eu acho que eu tenho uma igreja maior do que aqui. Quantos e quantos queridos nos aguardando ali. Então, ao pensar nos amigos do céu, que a jornada já tem acabado, e no canto que soam nos ares, nos palácios por Deus preparado, lá do céu, lar do céu, ó, pensai neste lar lá do céu. Então, são objetivos. Ponha Deus em primeiro lugar. Tenha um relacionamento. Quem tem um relacionamento, gosta de conversar com ele, né? Gosta de conversar. Quando o rapaz está namorando a moça e a moça namora o rapaz, quantos casados aqui? Levante a mão, vai lá. Ela não saía da sua cabeça, né, meu irmão?
ele não saía da tua cabeça, não é, irmã? Quantas vezes os pais ficavam bravos naquele tempo que pagava aquele telefone, né? Piazada pegava o telefone, depois ia olhar, gastou um salário de uma sentada. O que é que conversam tanto? E agora esse crente não tem 5 minutos com Deus, não sabe falar, as palavras terminam. Então, vamos prosseguir para o alvo, com uma vida santa, obediência à palavra. Vamos seguir o exemplo de Cristo, perseverar na fé e saber que no fim de tudo, tome posse da vida eterna. Aleluias! Nós temos que priorizar essas coisas. Não priorizar as modas, não priorizar certos níveis sociais, não priorizar dinheiros somente. Não, irmãos. Vamos priorizar chegar lá. Isso é. Outra coisa, devemos priorizar como cristãos, ser uma testemunha de Jesus. Seus vizinhos, seus parentes, pode dizer que você é uma cristã? Lembra daquela história da mulher que tinha um marido que ia beber, ia com os amigos nos bares e ela ia para a igreja? E o homem não importava que ela fosse à igreja. E um dia ali no bar com seus colegas, eles começaram a discutir religião e logo passaram a considerar os crentes. Tudo é uma tropa de hipócrita, tudo é isso, tudo é aquilo, é isso, é aquilo. Aquele marido disse: opa, colegas, calma lá. Eu conheço verdadeiramente uma cristã. Eles: quem é? É a minha esposa. Vamos fazer um teste com ela. Vamos ver se ela é uma crente mesmo, uma cristã. Vamos. E foram. Se fingiram de bêbados. E quando ela abriu a porta, o marido e aquela penca de colegas entraram, cada um cambaleando para cá, batendo contra a mesa, caindo por cima do sofá. E ela assentou cada um, pôs cada um de uma maneira confortável ali. E o marido berrou e disse: eu quero presunto com ovos. Vai preparar alguma coisa para nós. E ela foi, preparou, trouxe. E quando chegou, ele deu um empurrão ali naquele, jogou no chão. Você sabe que eu não gosto disso. Ela disse: tá bem, querido, eu vou fazer. O que é que você quer? Como quer? Não saiu do teu gosto? Não fique brabo. Vamos dizer, não fique braba. Ou você sairia com um cabo de vassoura ali. Ou cilindro, o cilindro, né? De tratar as massas. Daí ela limpou, foi para a cozinha e começou a cantar baixinho. Levará Jesus a sua cruz sozinha? Não há uma para mim? Irmãos, quando chegam os desafios, lembre-se, você é um cristão. Você desceu as águas, recebeu o nome dele, se identificou com ele. Você toma da ceia, se mostra que é parte do seu corpo. Então, vamos ser testemunhas de Jesus Cristo.
Esse é um objetivo, há muitos, mas eu quero terminar dizendo: lute, tenha o reflexo do caráter do Senhor Jesus Cristo. Caráter não é dom, caráter é uma conquista. Moço, homens, mulheres, que Cristo possa se refletir, o caráter dele se refletir em mim e em ti também. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Vamos ficar de pé. Põe a mão no teu seio, no teu peito. Incline a tua cabeça. O que você gostaria de pedir a Deus, falar com Deus nesse momento? Rapidamente, em um cochichinho, fala com Ele, peça. Que você quer essas coisas, esses objetivos, e não só para você, mas para os teus queridos também, para os teus irmãos e irmãs na fé, que o caráter de Cristo, a imagem de Cristo possa se refletir. Querido Pai, amado Deus, eu lhe agradeço com meu coração, pelo Senhor já ter feito o que fez. Mas queremos que o Senhor aperfeiçoe esta obra em nossas vidas. Nós queremos, ó Deus, te agradar, te alegrar. Nós queremos chegar ao rapto. É o nosso grande alvo, estar ali quando a tua igreja for tomada da terra. Queremos estar entre aqueles, Senhor, que subirão. Se há alguma coisa que nos amarra, nos prende, nos impede, eu peço que o Senhor faça essa obra e nos livre. Senhor, ajude a cada um, Senhor, a controlar o seu temperamento, sua língua, seus olhos, sua mente. Quantas mentes sujas, pensamentos sujos. E os pensamentos falam mais alto no céu, quanto nossas palavras aqui na terra. Pai, santifica-nos. E eu peço nesse momento que o Senhor traga, ajunte cada coração para ti, Senhor. Una a esses objetivos e dê graça para que cada um chegue ali e que ninguém seja varrido pela vassoura do mudanismo, ninguém seja varrido pelas influências perniciosas, pecaminosas. Pai Santo, ajuda-nos a todos, Senhor. Desistir, não vamos desistir nunca, mas vamos prosseguir, mas queremos mais de Cristo em nossa vida, mais do seu viver, mais do seu amor, mais da sua paciência, mais da sua temperança, mais da sua humildade. Abençoe cada um aqui, Senhor. E aqueles que estão enfermos, que nesse momento seja escorraçado, expulso essas enfermidades, saiam em nome de Jesus Cristo. Que todos os nós sejam cortados, sejam soltos e que cada um possa ter mais do que vitórias. Ajuda-nos, Senhor, a pensar da maneira certa, a ver as coisas pelo prisma correto, pelo prisma bíblico.
seja com todo o teu povo, não só aqui, mas em todos os lugares aonde se encontrarem, seja eles amparados e guiados por ti. Em nome de Jesus. Amém.